Olá, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, clique no joinha e faça um comentário para que o YouTube venha estar enviando os nossos vídeos para você e principalmente para que venha abençoar a sua vida, da sua família e de todos os seus amigos e conhecidos que você compartilhar esse vídeo. Eu quero falar sobre o homem da iniquidade e a vinda do Senhor. É um texto que o apóstolo Paulo esclarece, explica e aplica na igreja o poder do evangelho, a revelação do Senhor, para que os cristãos naquela época da cidade de Tessalônica ficassem em paz, renovassem a esperança, o amor e o fervor no evangelho, sabendo claramente como que são as situações e as circunstâncias referente à segunda vinda de Jesus Cristo e à manifestação do anticristo e do mistério da iniquidade. Vamos ler esse texto? Está na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isso não acontecerá sem antes que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer estas coisas quando ainda estava com vocês? E agora vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios à mentira, e com todo o engano da injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então esse é o texto que o apóstolo Paulo escreve, esclarecendo a igreja, explicando para a igreja e dando visão para a igreja referente aos eventos futuros. Primeiramente, ele fala que não era para os irmãos se demover facilmente do seu modo de pensar, por carta, por epístola, por profecia, como se partisse dele, como se o dia do Senhor já chegou. Nós estamos vivendo esses dias perigosos. Se você fazer uma pesquisa na internet, existe vídeo de pessoas que explicam que o dia do Senhor chegou, vídeos de pessoas que falam que já está chegando na data, existe até seitas que diz que Jesus voltou em 1914, outras falam que Jesus voltou em 1844 e que está fazendo um juízo investigativo. Então existe muita especulação, mas nós que somos cristãos, que somos guiados, dirigidos pelo Espírito Santo e meditamos na palavra de Deus, nós temos que estar atento àquilo que Deus declara em sua palavra, não em pensamentos, ideias, especulações de homens, de seitas ou até mesmo de grupos teológicos e religiosos, não, porque isso não traz benefício nenhum, ao contrário, traz confusão, bagunça a mente da pessoa, atrapalha a fé e muitos até mesmo têm parado no caminho devido a tanta informação contraditória na qual ele não consegue esclarecer. Mas aquele que lê a palavra de Deus de dia e de noite e medita nela, será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não murcham, no ano da sequidão não deixam de dar fruto e tudo quanto fizer prosperará, diz o Salmo 1. Então, você que está vendo esse vídeo, medite na palavra, guarde a palavra, seja cheio do Espírito Santo e faça como a palavra diz, não como especulações, como sistemas teológicos ou planos. Outra coisa que Paulo fala é que vai vir uma apostasia. E o que é apostasia? É um erro, é uma queda do meio evangélico, que hoje nós estamos vendo muitos disso, contra as seitas, quanto as doutrinas, quanto o pensamento de pessoas, até igrejas sendo abertas de forma contraditória ao que o evangelho nos diz. O que é o evangelho? A morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus Cristo
Cristo e a volta de Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo em nossas vidas, que nos santifica, nos purifica e nos prepara para a volta de Jesus Cristo. Mas o que eles estão pregando? Riqueza, prosperidade, coach, estão pregando coisas que exaltam o homem, engrandece o homem para que o homem viva nessa terra, cresça nessa terra, prospere nessa terra e tenha prazer nessa terra. Não, a nossa vida está em Jesus Cristo, onde Ele está assentado à destra de Deus. Lá está a nossa esperança. Por isso Paulo fala em Colossenses capítulo 3, para pensar nas coisas de cima e não nas que são aqui nessa terra, porque a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, e quando Jesus se manifestar, nós vamos manifestar com Ele glória. Você está vendo a diferença que é o Evangelho, o que diz a palavra de Deus e o que diz muitos desses apóstolos, profetas, pastores e bispos? Então fique com a palavra de Deus mais uma vez. Ela vai te dar segurança, esperança, e você não vai cair na apostasia, no erro, no desvio da fé, mas vai caminhar firme e constante na estrada fiel. Quem é essa estrada? Jesus, como ele diz em João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Outro fato que Paulo fala aqui é que vai se manifestar o homem da iniquidade, quer dizer, ele é o homem do pecado, da iniquidade, das transgressões, de tudo que é contrário ao Evangelho e à palavra de Deus. E ele é o filho da perdição. 2 pessoas só recebeu esse título. Um é Judas, em João 17, e o outro é o anticristo, como está aqui escrito pelo apóstolo Paulo. E ele vai querer ser objeto de culto, de adoração, de tal forma, de tal maneira, que ele vai se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus. Mas Paulo fala aqui uma coisa interessante, que ele falava para os irmãos, instruía os irmãos, orientava os irmãos através do seu testemunho, da sua mensagem, do seu evangelho, e os irmãos, como diz no versículo 6, e agora você sabe o que o detém. Quem é que detém a ação e a operação do anticristo? A presença do Espírito Santo. João 16 diz que o Espírito Santo vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a presença do Espírito Santo no nosso meio, nas nossas vidas, impede a ação do homem da iniquidade e do mistério da iniquidade também e da operação do erro. Por quê? Porque o Espírito Santo é contrário, ele combate contra essa iniquidade, contra esse erro, e contra o homem do pecado. Para quê? Para guardar, proteger e santificar a igreja. Mas o que acontece? Quando este for tirado, como Paulo diz aqui, porque o mistério da iniquidade opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem vai ser afastado? A igreja, que é a habitação do Espírito Santo, onde ele age, onde ele cura, liberta, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, revela o Senhor Jesus Cristo, converte as pessoas, regenera as pessoas pelo poder e o testemunho do Evangelho. Mas ele vai ser tirado, que é o arrebatamento. Quando que vai acontecer isso? Não sabemos o dia e a hora, mas sabemos que vai acontecer porque Jesus o falou. O Evangelho assim o diz e todo o Velho Testamento testifica dessa realidade. Quando ele for tirado, quando ele for afastado, aí o mistério da iniquidade vai operar. Aí ele vai manifestar o seu poder e as suas obras e as suas ações que vêm do poder de Satanás, como diz Apocalipse capítulo 13, que o dragão vai dar ao anticristo o seu poder e a sua virtude. E aqui ele ainda não fez isso, por quê? Porque o Espírito Santo de Deus o detém, o impede e o afasta. E aí qual é o resultado? Mas olha só o final. Aqui, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Quando o Senhor voltar visivelmente com grande poder e glória, o iníquo e todas as suas obras e manifestações serão desfeitos, destruídos com o sopro da boca de Jesus. Quer dizer, Jesus não vai precisar nem pôr as mãos, nem guerrear com a espada, simplesmente com o sopro da sua boca vai desfazer tudo. E aí haverá um novo céu e uma nova terra, um reino glorioso e tremendo para os filhos de Deus, para os santos do Senhor, para aqueles que foram arrebatados e participaram das bodas do Cordeiro Celestial e agora estão retornando para tomar posse dessa terra e manifestar em uma terra gloriosa e maravilhosa com a presença de Jesus, com o seu reino e a sua glória. Por isso, diante de todos esses fatos, o Senhor alerta aqui que o mistério da iniquidade, o homem do pecado e a operação do erro vai vir sobre aqueles que não receberam, olha só, porque
e com todo engano e injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhe envia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na iniquidade. Todo aquele que ouve o Evangelho, rejeita o Evangelho, despreza o Evangelho, não quer saber do Evangelho, nem se converter, arrependendo dos seus pecados, porque o reino de Deus está próximo, esses vão sofrer o juízo de Deus, vão ser condenados e até enganados pela operação do erro, e sofrerão o juízo e a perdição, porque não tiveram prazer no amor de Deus, não quiseram receber a graça de Deus e a salvação no Senhor. Por isso, você que está vendo esse vídeo, muito cuidado, não despreze aquele que prega o Evangelho, e muito menos não despreze a mensagem que ele está anunciando, mas abra o seu coração, arrependa dos seus pecados e converta-se, porque o reino de Deus está próximo, que você venha ser participante da salvação do Senhor, do arrebatamento e do novo céu e da nova terra, e não da condenação, do juízo e da destruição que o Senhor vai manifestar na sua vinda gloriosa para todos aqueles que têm desprezado o Evangelho. Por isso, meu amigo, para terminar, o apóstolo Paulo nos dá umas palavras gloriosas, um conselho tremendo nesse mesmo capítulo. E eu vou usar essas palavras dele sem comentário, porque elas já são perfeitas, explicam tudo e aplicam tudo em nossas vidas, para que nós venhamos ser participantes da bênção do Senhor, estarmos seguros, não sermos enganados, não entrarmos na apostasia, não estarmos na operação do erro, do juízo de Deus, mas ao contrário, conhecermos aquele que detém todas estas coisas, aquele que resiste, e quando for afastado, nós formos afastados juntamente com ele através de um arrebatamento que vai se manifestar em breve, que nos diz no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, a carta base desse vídeo, agora do versículo 13 ao versículo 16, diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isto que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa, que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, Deus e Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Por isso, meu caro amigo, arrependa-se, creia no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. E não se deixe levar por conversa, por pensamento, por especulação. Leia a palavra de Deus, medite nela e pratique e obedeça a ela na sua vida. E encha-se do Espírito Santo e se prepare. Jesus está voltando. Seja cheio do Espírito, para que quando o Espírito for arrebatado, for tirado desse mundo, você seja arrebatado a encontrar com o Senhor nas alturas e viver para sempre com o Senhor e participar da sua vinda gloriosa com o corpo glorificado e recebendo a sua herança no novo céu e na nova terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.